Olá pessoal, sou o professor Ivanildo, sejam bem-vindos todos ao meu canal, vocês que vão fazer o Enem deste ano 2020, vocês que estão estudando aí na escola, ensino fundamental e médio, e todos curiosos do conhecimento geográfico. Hoje falarei para vocês sobre globalização, mas antes, por favor, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal para sempre receberem novidades, novos conhecimentos, e dê um like, por favor, se você gostou, tá certo? Então, pessoal, globalização. O que é globalização? Qual a sua origem? Quais são as suas fases? Quais são os seus agentes facilitadores e agilizadores? Como ela se manifesta no mundo? Quais são suas consequências, suas causas, suas principais características? A partir de agora, com vocês, globalização. Então, pessoal, globalização é definida geralmente como um processo ou um conjunto de mudanças que vem ocorrendo no mundo nas áreas da economia, da finança, do comércio, da política, da sociedade e das culturas e meios de produção em escala global, interligando e aproximando cada vez mais povos e países dos mais lugares distantes do planeta Terra. Sua origem remonta principalmente ao século XV, com as grandes navegações, com a expansão marítima europeia, principalmente Portugal e Espanha, depois Holanda, depois França e Inglaterra. Quais são suas causas? Nós vamos ter como causas as necessidades europeias por novas fontes de matéria-prima, por novos recursos naturais como ouro, como prata. Então a busca de riquezas pelos europeus, principalmente as monarquias europeias, e a busca por novas mercadorias, no caso dos burgueses ou comerciantes europeus, que buscaram novas rotas comerciais. Então, burguesia e monarquia unidas foram mais fortes e navegaram por oceanos nunca antes navegados. Então, a primeira fase foi esta, século XV a meados do século XIX, com as grandes navegações, com o colonialismo, com o imperialismo. A segunda fase nós tivemos que foi entre meados do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que foi marcado por um maior colonialismo, com imperialismo na África, na Ásia e demais continentes. Nós vamos ter a terceira fase, 1945 a 1989, período da Guerra Fria, no qual havia a divisão do mundo entre dois blocos superpotentes de poder: capitalismo, representado pelos Estados Unidos no Ocidente, e socialismo no Oriente, representado pela URSS, ou União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A quarta fase atual, nós teremos a partir de 1990, por exemplo, com o fim da Guerra Fria, com o desmonte do socialismo europeu, até os dias atuais, tá certo? Marcado pelo grande mesmo desenvolvimento técnico, científico e informacional da biotecnologia, nanotecnologia, química fina, robótica, informática e demais inovações tecnológicas e científicas. Quais são seus agentes, seus possibilitadores e facilitadores desta interligação planetária, desta formação da aldeia global, nosso planeta Terra? Nós vamos ter as transnacionais, empresas que possuem filiais em diversas nações, transcendem, elas transpassam as fronteiras dos seus países, atuando em vários países do planeta Terra, como por exemplo a Volkswagen, que é alemã, vamos ter a Toyota Motor, japonesa, Walmart, Estados Unidos, China Nacional Petróleo, vamos ter também, e demais outras empresas transnacionais. Elas descentralizaram a produção industrial, não existe mais a concentração total em um único local. A produção ela é descentralizada, fragmentada, padronizada e em larga escala. Vou dar um exemplo, um carro esportivo, ele pode ser projetado pela Itália, montado pelo México, pela Índia, pela Argentina, por exemplo, e ele pode ter seus elementos eletrônicos produzidos em Nova Jersey, a propaganda gravada, por exemplo, no Canadá,
e divulgada por Nova York. É uma produção globalizada através dos meios de transporte, que são os agentes facilitadores, os meios facilitadores que possibilitam, que manifestam esse fenômeno global de todas as ações humanas, os meios de transporte e os meios de comunicação, como os meios televisivos, os meios internéticos, dos internautas, dos computadores, dos celulares, dos smartphones, das redes sociais, por exemplo, que facilita muito. Temos o Facebook com mais de 1 bilhão aproximadamente de pessoas que utilizam. Temos o Instagram com milhões, quase bilhão de pessoas que utilizam. O WhatsApp também, todas as tecnologias estadunidenses. Nesta globalização, nós vimos a origem, nós vimos as causas, nós vimos suas fases, os agentes facilitadores, como as transnacionais, meios de transportes e comunicação, telecomunicação. Nós vamos ter, por exemplo, essa produção industrial descentralizada, globalizada, fragmentada, padronizada. Nós vamos ter uma industrialização cultural. Nós vamos ter indústrias que produzem bens de culturas de um povo, como os norte-americanos, que são divulgadas para todos os lugares do planeta. A cultura do jeans, a cultura do Google, a cultura do fast food, a cultura dos cinemas estadunidenses. Através dos cinemas, os Estados Unidos proclama, demonstra sua cultura para o mundo, chamando-se isso de imperialismo cultural, uniformização cultural, padronização cultural, homogeneização cultural. Por outro lado, nós vamos ter a heterogeneidade, que seria a possibilidade de divulgação das culturas minoritárias também, através dos meios de transporte e de comunicação. Então, nós temos esses dois lados, essas duas facetas: hibridismo cultural, padronização, uniformização cultural, e temos a heterogeneidade, que é essa diversidade de culturas divulgadas pelos meios tecnológicos também. Homogeneização, heterogeneização, essas duas facetas. A globalização, pessoal, nós vamos ter todos estes elementos, tá certo? E vamos ter estas consequências, como essa padronização cultural, o hibridismo cultural, que vai causar a xenofobia, a aversão, o medo, o ódio de estrangeiros, que vai causar, por exemplo, uma grande devastação da natureza, uma grande produção de lixo sem nunca dantes produzidos. Nós vamos ter, por exemplo, poluição dos rios, dos mares, dos lagos, poluição subterrânea, poluição dos solos, do ar, aquecimento global intensificado, ameaçando a existência da humanidade no planeta. Com aquecimento global, acredita-se que a temperatura do planeta neste século poderá passar até mais 3, 5 graus, até 6 graus pode aumentar, causando a inundação das cidades litorâneas. Por exemplo, Baía de Traição, a rua litorânea está sendo destruída em muitos pontos já. Casas com placas de vende-se. Quem quer comprar uma casa sendo derrubada pelo mar? Quem quer? Pelo amor de Deus, tem que ter mais realmente sustentabilidade neste planeta. Então, pessoal, esses são os tópicos principais sobre globalização. Essa rede, esta aldeia global, possibilitada pelos agentes transnacionais, como as empresas transnacionais, por exemplo, o governo, a ONU possibilita também, a população no momento que compra as mercadorias globais. E nós vamos ter este resumo desta aula que eu vou passar agora para vocês que vão fazer o Enem. Fiquem atentos, vocês que estão estudando aí, terceiro ano do médio. Alô, pessoal aí da ICIT Massa Guedes, um abraço para vocês. Então, pessoal, o professor Ivanildo faz o seguinte resumo da aula de hoje, desta super aula de hoje sobre globalização. A sua origem, sua definição, ela remonta ao século XV com as grandes navegações, a busca de novas mercadorias nas Índias, por exemplo, de recursos naturais nos novos continentes, os continentes que não eram ainda
colonizados pelos europeus, nós vamos ter a globalização como um processo de encontro de povos, de países, uma ligação econômica, política, cultural, financeira, comercial e humana em escala planetária. Nós vamos ter os agentes facilitadores e possibilitadores, como eu falei, as transnacionais, a ONU, os meios técnicos, científicos e informacionais, como os meios de transporte e de telecomunicações, com a informática, formando redes geográficas, lugares da superfície terrestre que estão ligados por meio da comunicação desses aparelhos de telecomunicações e pelos meios de transporte. Essa rede global, tudo está ligado como uma teia, uma rede. Vamos ter os pontos geográficos também, que são os locais da superfície terrestre, que são pontos de encontro entre esses outros lugares de grande tecnologia, de informação e de transporte de pessoas. Chamamos nós geográficos, os pontos que são ligados uns aos outros, como por exemplo São Paulo, Nova York, Xangai, Tóquio, por aí em diante. Então, pessoal, nós vamos ter a parte positiva da globalização, que é uma facilidade de transporte, de comunicação, de encontro de culturas, uma maior produção de bens mercadoriais, de bens e mercadorias, por exemplo, que facilitam a vida do ser humano. Uma cama que te faz sentir-se nas nuvens, um carro que te faz se sentir nas nuvens, uma viagem confortável, uma facilidade de se alimentar, de se locomover, de divulgar o conhecimento, a cultura, o lazer. E por outro lado, as consequências negativas, como a desigualdade humana. Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, vai destacar a globalização da pobreza. E ele defende na sua obra por uma nova globalização, por uma outra globalização. Ele defende a erradicação da desigualdade, da miséria, da fome, do desmatamento, da destruição da natureza e da própria vida humana, em busca de um capital sempre que está sendo cada vez mais destruidor da natureza. Vivemos em um sistema finito de recursos naturais, fazendo produções infinitas. Não é coerente, não é sustentável. Corremos o risco de um homicídio global. Já defendi isso na universidade pós-FIP, Faculdades Integradas de Patos, na minha especialização em ciências ambientais. Então, pessoal, é isso. Um abraço para vocês. Por favor, se inscreva ainda no meu canal. Você que ainda não é inscrito, você que já é, dê um like, por gentileza, para alimentarmos o conhecimento. Um abraço a todos. Até uma próxima. Tchau!